Olá, todo mundo! Tô eu aqui de novo, o profeta da bananeira. Não confundir com aquela outra da goiabeira, viu? Pelo amor de Deus, que aquela outra, bom, enfim, deixa pra lá. Não vou falar mal do povo, não. Olha, vocês lembram do último vídeo que eu postei, que falando sobre... Foi sobre o que mesmo? Temperança. Que temperança é um caminho reto que você não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Você fica ali exatamente no limite entre uma coisa e outra para você saber escolher o que é bom. O que é bom para vocês. É bom você conhecer o que tem na sua direita, é bom você conhecer o que tem na sua esquerda, mas seguir sempre em frente. E nunca se deixar por ali. Mas enfim, não vou fazer resumo do vídeo não, porque vocês podem... Foi exatamente o vídeo anterior a esse. Vocês podem ouvir lá quantas vezes quiserem. Mas aí, um dos meus seguidores, eu vou dizer assim, né? Porque a pessoa é chique, né? Com seguidor. Ah, meu Deus do céu. Enfim, deixa pra lá. Um dos meus seguidores falou que tinha sido um dos vídeos mais bacanas que tinha visto. E eu fiquei realmente pensando sobre ele. Tem muito mais coisa para falar também. Sobre a questão da temperança. E eu vou só fazer um gancho aqui do que eu disse da última vez, que a temperança é o que faz exatamente você não se tornar um fanático. Por quê? Porque você está sempre em linha reta, não está se prendendo a isso ou aquilo. Mas, enfim, para complementar o que foi dito, o texto de hoje vai ser assim: como se tornar ou não se tornar um sepulcro caiado, segundo a palavra de Jesus. Gente, o que é sepulcro caiado? Olha, um sepulcro, porque é uma cova, né? Enfim, para que é feita uma cova? Para guardar um corpo morto, um defunto. E o que é que vai acontecer com aquele corpo? Entrar em estado de decomposição. Ah, mas o sepulcro foi caiado, ou seja, passaram cal por fora, tá bem branquinho, tá lindo. Por, como diz um ditado que minha mãe fala, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Ou seja, a aparência é muito bacana, mas não significa absolutamente nada. E aí Jesus, no livro do Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, ele começa a dizer assim: os fariseus, né, os escribas e os fariseus, eles estão assentados no trono de Moisés. O que é que significa? Moisés já foi o líder digamos, da comunidade religiosa e espiritual e também do povo de Israel. Quem leu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, vai ler a história de Moisés, enfim, que tirou o povo do Egito, o Mar Vermelho, aquela coisa toda, que não cabe aqui neste momento a gente falar sobre isso, porque o tempo é curto. Eu não quero fazer um vídeo longo para você nunca mais terminar de ouvir, que fica cansativo mesmo. Então ele está falando, Jesus está falando dos religiosos que se assentam no trono de Moisés. Ou seja, as pessoas que dizem assim: eu estou sentado neste trono, eu sou religioso, eu estou falando do líder religioso. E que pode fazer tudo, mandar e desmandar. E aí Jesus começou a dizer assim: olha, inclusive esse povo arrasta quilômetros para fazer um discípulo, ou um prosélito, como ele chama, como tem algumas versões da Bíblia. E depois lança essa pessoa no inferno. Atacam, devoram a casa da viúva, come tudo que ela tem, em troca de alguma promessa espiritual, de prosperidade. Isso é bem a cara de algumas igrejas que tem por aí, que eu não vou dar nomes, tá? Ok? Agora a carapuça couber, enfim. Mas hoje vendem indulgências. Tem igreja que vende água ungida, óleo de não sei de onde, fogueira disso, vassoura daquilo outro, travesseiro daquilo outro, e os incautos, né, os inocentes, compram, e às vezes realmente dá certo a coisa por conta da fé da pessoa. Não porque aquele objeto exatamente tenha unção para aquilo ali, porque a unção é uma coisa que não se vende. E eles estão fazendo isso como venda, como moeda de troca. Mas Jesus ainda também diz sobre esses líderes religiosos: vocês colocam um peso tão grande, como assim, para a pessoa chegar ao céu é um fardo tão difícil, que nem vocês deixam as pessoas ir, e muito menos vocês vão também. Vocês falam, aí ele diz até aos discípulos assim: faça tudo que lhe for dito, mas preste atenção no que eles estão falando, porque o que eles dizem, eles não fazem. É aquele ditado antigo que se dizia assim: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Isso se chama hipocrisia. E no final das contas, Jesus disse assim: esses aí estão para serem, eles estão como para mim como sepulcros caiados.
Por fora é lindo. Quando você vê a vida espiritual ou a vida pública, às vezes de um líder religioso, não estou nem falando aqui de que tipo de religião, tá? Quando você vê a vida pública de é um santo. Gente, ninguém é assim perfeito. Ninguém. Se você for atrás, se você pudesse assim descobrir e expor a vida dessa pessoa para todo mundo, metade do povo que estava na religião, ou muito mais, caía fora. Sabe por quê? Porque a gente tende a copiar o comportamento de uma pessoa do que ela aparenta ser, no afã ou no desejo da gente também ser daquele jeito, que nunca vai ser, porque aquela vida da pessoa é fabricada. E hoje em dia as redes sociais, nossa, ajudam muito isso. Você fabrica uma imagem de santidade, de perfeição, que não existe. E aí acaba que assim, ninguém chega a conseguir aquela meta. Torna-se uma meta inatingível. Ou como diria uma líder política aí, a gente quando chegar à meta, a gente dobra a meta. A gente entendeu o que ela quis dizer. Não se conformar, ela foi criticada na época, mas não se conformar em só fazer o mínimo. É sempre fazer melhor e melhor e melhor. Essa é a meta, mas sabendo que ninguém vai atingir, certo? A gente tem meta como meta, mas 100% ninguém atinge. Eu já deixei de querer ser perfeito há muito tempo. Sou muito zeloso com as coisas espirituais. Mas querer ser perfeito, eu já deixei há muito tempo. Porque eu mesmo me perdoo, eu mesmo, sabe, eu não fico me crucificando, e às vezes até ainda fico, mas não fico também. Eu passo a mão na cabeça mesmo e me perdoo por alguma falha que eu tive, sim. O primeiro a quem tem que se perdoar sou eu mesmo. Porque se eu obter o perdão de Deus e eu não me perdoar, de que adianta, né? Então as pessoas vão nesse processo de, como é que eu posso dizer, ensepulcramento. A pessoa vai começando, quando a pessoa conhece, né, a Jesus, eu estou falando da minha experiência espiritual. Quando você conhece Jesus, é uma coisa, um relacionamento de amor maravilhoso. Aí o que é que acontece? Esse relacionamento muda porque Deus muda? Não. Os líderes religiosos que estão por aí começam a colocar, além de doutrina, tudo bem, todo canto tem que ter uma doutrina. Mas vocês não percebem que tem essa história dos chamados usos e costumes, que não pode um brinco, não pode um batom. Estou falando no caso de mulher, né? Não pode um brinco, não pode batom, não pode uma calça comprida, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Isso automaticamente vai desviando a pessoa de um relacionamento com Deus prazeroso, de você acordar e agradecer e sentir o amor de Deus em cada coisa. Um passarinho cantando como tem aqui. Uma bananeira aqui atrás, que eu não faço nada e eu como bananeira aqui. Uma coisa dessa é motivo para agradecer a Deus e ser feliz todo dia. Mas as pessoas, com tanto uso e costume, com tanta norma, com tanta coisa, começam a acreditar que só vai ser merecedora do amor de Deus se colocar naquele padrãozinho de todo mundo. E a pessoa deixa de tomar uma cerveja, a pessoa deixa de ir para um cinema, a pessoa deixa de tomar uma taça de vinho. Muita gente deixa até a vida sexual de lado. Porque prega-se que ninguém pode ter vida sexual a não ser dentro do casamento. Bom, eu estaria, né, totalmente... Enfim, não vou dizer a alguém aqui o que deva ou o que não deva fazer, não. Sabe? E nem vou dar a ninguém o conceito de pecado. Se você quiser constar a Bíblia e fazer as suas interpretações, beleza. Se me perguntar, eu vou dizer como é a minha vida. E eu estava um dia conversando com um irmão, aí ele estava dizendo assim, olha, ele não vou expor o nome dele não, sabe? Mas ele quando eu ver aqui, ele vai perceber que é ele. Solteiro, tal, não sei o que lá, porque na igreja também tem aquela coisa, para obter um cargo na igreja tem que casar. Já no caso de ser padre é diferente, ele tem que não casar. Gente, a gente fica numa loucura, sabe? Sem saber o que é que serve, o que é que funciona. Então eu vou pelo assim. Ele perguntou, e você faz tudo e não acha que é pecado? Eu digo, rapaz, assim, eu não vou seguir a tábua dos 10 mandamentos. Porque Jesus diz que agora ele já superou tudo, já cumpriu todos. E assim, agora é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, para mim, se você ama a Deus sobre todas as coisas e Deus é amor, então você vai sempre agir por amor. Se você tomar um vinho, se você comer uma comida, se você se divertir, você não está fazendo mal a ninguém. A ninguém. Talvez no máximo a você, depende da quantidade de coisa que você bota pra dentro, né? Aí pode ter uma ressaca, mas ressaca também cura. Eu acho que a pessoa, inclusive a própria Bíblia diz que é bom um pouco de vinho sim, para alegrar a alma. Então por que as pessoas colocam como, para ter um relacionamento com Deus tem que ser uma vida
cheia de regras, de imposições, aí as pessoas vão se ensepulcrando. Começa nesse processo de ensepulcramento, ou seja, embelezamento do exterior. E aí o interior, que tá ali cheio de vontade de comer, de fazer sexo, de beber, de não sei o que lá, aí você vai sufocando, vai sufocando, vai sufocando, um dia aquilo estoura. E quando não estoura de a pessoa meter o pé na jaca e sair agora também fazendo muita coisa doida, que é a questão da falta de temperança. Quando você não faz muito uma coisa, aí tem muita gente que vai, aí pronto, aí se joga e aí vai, de Cabaré para dentro 10 quilômetros. Por quê? Porque não teve uma temperança, uma moderação em viver uma vida normal. Aí se enche de regras e tolhe. Aí quando não faz isso, e alguém vai dizer, mas eu não fui assim, nunca fui, agora também chutei o pé na jaca e fui pro cabaré, não sei o que lá. Não, mas aquilo também começa a estourar dentro de você. É um câncer, é uma depressão, é uma doença, aquilo outro, porque o corpo é psicossoma. Se você não está com a mente boa, coração bom, estoura em algum lado do seu corpo, com certeza a medicina está aí para provar. Então vai sempre estourar em algum lugar. Então se você se ligar muito nessa história de se ensepulcrar, ou seja, pintar de giz, de cal a sua vida externa e não cuidar da interna, porque tem gente que diz assim, eu já falei aqui também no negócio, tá ficando até mais comprido, mas ouça só com mais um pouquinho de paciência aqui. Tem gente que já me critica porque eu uso brinco, tatuagem, só que lá. Aí, não dá paz do Senhor pra mim. Eu digo, eu não vou viver com base nisso não, sabe? As pessoas vivem assim, porque você não tem medo de ir pro inferno. Gente, agora me diga uma coisa, que Deus é esse que manda o seu filho morrer na cruz por nós, para no final das contas achar que um relacionamento, ou impor que um relacionamento com ele, que deu o seu filho com tanto amor, Jesus morreu por amor, achar que as pessoas vão ter um relacionamento só com base no medo do inferno? Deus me livre! O inferno tem gente que já vive por aqui mesmo, sabe? Para mim, uma vida já é um inferno você viver só com medo. Já é um inferno porque não produz nada. E acaba que você, nesse processo, tem tudo a ver essa temperança, com esse medo, com esse ensepulcramento. Você vai vivendo, passa a viver numa vida robotizada. E aquele amor que tinha no início é substituído pelo medo. E aí é substituído pela aparência. E é substituído por culpa, e é substituído por castigo, e é substituído por doença, e por aí vai. No final das contas, a pessoa está muito mais distante de Deus do que quando antes de conhecê-lo. Então não vamos ensepulcrar nossa vida, vamos viver plenamente. Para mim, a base dos 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, é porque eu não vou fazer para o outro o que eu não quero para mim. Mas se eu quero tomar uma taça de vinho para mim, então eu posso oferecer para o coleguinha, a gente ser feliz, né? É brincadeira. Mas se eu quero para mim, eu quero para ele. Se eu não quero para mim, aí é que eu não quero para ele. Mas enfim, sejamos felizes, desfrutemos de um verdadeiro relacionamento com Deus, com base em amor, com base em gratidão também, com base em liberdade. Sejamos livres para que não nos tornemos um sepulcro lindo por fora, mas podre por dentro. E se a gente é um sepulcro, significa que nós já estamos mortos espiritualmente. Pensem bem que foi isso que Jesus quis dizer, tá? Beijo para todo mundo, não vou nominar não, porque senão eu vou passar o resto da manhã dando nome para quem eu vou mandar beijo. Beijo, beijo, beijo.